Graça e paz. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui, no canal da Igreja Batista Central. Se esse canal tem sido bênção para a sua vida, compartilhe, se inscreva, indique para os seus amigos, compartilhe com a sua família, com aqueles que você ama e que você sabe, precisam, como eu e você, de uma palavra da parte do Senhor. O texto que nós vamos falar hoje é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 25, a parte B. Quando o Senhor, falando sobre a ceia, Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E o que eu queria falar com você hoje é sobre a aliança com Deus e os efeitos que ela produz em nossa vida. A palavra aliança, ela é muito conhecida na Bíblia e aparece 299 vezes entre o Velho e o Novo Testamento. No Novo Testamento, ela vem do grego diateque, que é traduzido por aliança ou testamento. A ideia da aliança é conhecida. O Velho Testamento retrata a aliança que Deus fez com seu povo através da lei, e o Novo Testamento retrata a aliança que Deus fez com pessoas individualmente através de Cristo Jesus. Falamos que a aliança simboliza acordo, tratado, contrato, união entre duas partes. O que em geral não falamos é que a aliança, na verdade, é apenas a casca, a exterioridade, a parte de fora. A aliança é a maneira de materializarmos sentimentos, convicções, e se observarmos de um modo geral, a aliança é a maneira de materializarmos a fidelidade que temos para com Deus e que Ele tem para conosco. A aliança é a casca, a fidelidade é a essência. A aliança, ela só existe quando há fidelidade, nesse caso, a Deus. Por isso que não podemos resumir nossa aliança com Deus apenas através de exterioridade, ou seja, discursos, serviços ou atividades. Não é o que fazemos para Deus que define a nossa aliança. A aliança é ter uma vida santa diante de Deus. Pense que se você já passou perto de um carro sujo, muito sujo, e alguém passou e escreveu com o dedo: lave-me. Algumas pessoas espiritualmente escrevem: em nossa vida, santifica-te. E para entendermos exatamente o que significa uma aliança com Deus, em sua essência, é importante verificarmos o que diz a Escritura. Pois, desde o Velho Testamento, Deus já manifestava a necessidade de uma aliança e tentou estabelecer uma aliança com o seu povo. Em Êxodo, no capítulo 19, nós encontramos o princípio de uma aliança com Deus. Ele diz: pois agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Querido, Deus, no Monte Sinai, estava falando a um povo, ou ao povo, um pouco antes de lhes transmitir os 10 mandamentos, o decálogo. E Deus vai falar algo maravilhoso sobre a aliança. Se o povo guardasse, se houvesse fidelidade à aliança, seria transformado em, primeiro, eles seriam propriedade peculiar de Deus. A palavra hebraica sugere algo muito precioso, que alguém reserva para si, com carinho especial. O povo especial, dentre todos os povos, diz o Senhor. O reino de sacerdotes. A ideia escatológica demonstra a ideia de Deus já naquela época,
de que todos tivéssemos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. A nação santa traduz a ideia de santo no Velho Testamento, é de algo separado do uso comum, profano, algo exclusivo para Deus. Deus constituiu uma aliança, porque através dela Ele queria transformar um povo. No Novo Testamento a ideia é a mesma. Pedro, na sua primeira carta, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A aliança que Deus faz é para nos transformarmos em povo de Deus, raça eleita por Deus, nação santa para Deus. Deus quer fazer uma aliança comigo, Deus quer fazer uma aliança com você. Um pregador chamado Ray Stedman, ele pregava na Califórnia. Quando chegou ao templo, havia bem na escadaria do templo um bêbado dormindo. Ele o convidou para participar do culto, mas o bêbado dizia que se sentiria mal entre as pessoas, porque ele as considerava santas e puras. Depois de muita insistência, o pastor Ray foi e naquela noite pregou sobre o pecado. Em determinado momento do sermão, pediu para as pessoas que no passado tivessem praticado determinados pecados, levantassem a mão, fossem eles adultério, roubo, mentira, bebida e etc. Depois do culto, o homem foi se despedir do pastor, e esse lhe perguntou: você gostou do culto? Ao que o homem respondeu: muito, adorei esse culto, esse pessoal que está aí nessa igreja é todo da minha turma. Então o pastor disse: eram, agora eles foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Temos algumas outras características sobre essa aliança. A aliança significa que nós podemos contar sempre com Deus. Em Deuteronômio a Escritura diz: quando estiveres em angústia, todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Quando estiveres em angústia, diz Deus, e todas essas coisas te sobrevierem, sofrimento, dor, dificuldades, provações, Ele não se esquecerá da aliança. Só que isso implica em atender à voz de Deus e voltar-se para Ele. Com certeza, Ele será misericordioso. Ter uma aliança significa estar seguro e poder contar sempre com Deus. É difícil quando alguém em quem nós esperamos, em quem nós confiamos, nos trai, quebra a aliança que fez conosco. Pastor Jim Elliff, um grande pregador, contava que foi traído por um irmão muito querido. Foi conversar com aquele irmão, ao que este respondeu: eu nunca disse que você poderia contar comigo. Contou porque quis. Deus é diferente. Ele deixa bem claro: vocês podem contar comigo sim, eu sou o Deus de vocês. Uma outra característica da aliança com Deus é que ela implica em relacionamento. Olha o que diz a Escritura: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança
e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus, Ele sempre recorda verdades para conosco, verdades em relação a nós. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele cumpriu suas promessas, libertando o seu povo. Ele é fiel. Notamos em tudo que foi dito aqui algo importante: Deus faz a sua parte nesta aliança. E nós fomos exortados pela Escritura a voltarmos para Deus, escutarmos e obedecermos a sua voz. O que Deus espera de nós? O que faremos? Que atitude nós teremos? Qual será a nossa parte nessa aliança? Nossa resposta a essa aliança? Em Êxodo 19, verso 8, o povo de Deus dá uma resposta. Então o povo respondeu a uma só voz, em uníssono: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Que hoje haja no meu e no seu coração a vontade, a decisão de obedecer a Deus e assim cumprirmos, respondermos de maneira positiva a manifestação da sua aliança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, e que o Senhor capacite pelo Espírito a que eu e você possamos ser a resposta, ou dar uma resposta positiva à manifestação da aliança de Deus conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja de maneira prática, manifestadamente, o Deus da aliança na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.